Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre seus direitos. Hoje falaremos sobre o tema do estelionato na compra e venda de bens por internet. Muita gente está sofrendo golpes por internet, então vamos tentar esclarecer como minimizar os riscos para não ser vítima do golpe. Primeiro, vamos fazer um estudo de um caso real. Eu fiz uma pequena animação para caracterizar a geração do vídeo de como ocorreu o caso, para que vocês entendam a riqueza de detalhes que os estelionatários estão chegando a ter. E depois desse pequeno vídeo, veremos como não ser vítima desse golpe. Ok? Como minimizar esse risco, porque evitar 100% é quase impossível, mas se você tomar certos cuidados, é bem possível de evitar. Então, vejamos o seguinte: qual é o foco do nosso negócio, da nossa apresentação de hoje? É a compra e venda de bens. Pode ser móveis e eletrodomésticos, podem ser imóveis como casas, terrenos, apartamentos, etc., e podem ser veículos em geral, que é a maioria dos golpes, carros, motos, caminhões e etc. Ok? O caso real que nós veremos hoje, é a compra e venda de um veículo. Ok? A precisão foi milimétrica do estelionatário, porque se ele errasse 1 segundo ou 5 minutos que fosse, ele não conseguiria aplicar o golpe, tá? E veremos o que possibilitou o golpe. Qual foram os dois grandes equívocos que cometeram o vendedor e o comprador durante o golpe, para que pudesse o golpe ser bem sucedido. Então veremos o seguinte. Primeiro, vou explicar quem são os personagens do desenho que eu fiz. Primeiro, nós temos um vendedor. É uma pessoa que vai anunciar um carro. É o bonequinho azul com o V no peito. É uma pessoa jurídica no caso real, ok? O de verde com o C no peito é o comprador, a vítima que vai sofrer o golpe do estelionatário. O de preto com o E e a máscara, né, nos olhos, porque a máscara na boca hoje em dia já é um hábito, não para bandidos, mas sim para as pessoas que não são bandidos. O estelionatário, que tem o E no peito, o bonequinho preto, é quem vai aplicar o golpe. E por último nós temos uma quarta pessoa que participou indiretamente do golpe. Eu vou chamar de laranja, por isso que tem um L e a cabecinha de laranja. Por quê? Porque ele teve a identidade roubada e foi aberta uma conta falsa em nome dessa pessoa para que o golpe pudesse ser aplicado. Ok? Então, vejamos o seguinte. Vejamos a animação no caso real. Olá, internautas, queridos seguidores. Hoje vamos falar sobre um caso específico, um caso real de estelionato na venda de veículo. Gostaria que vocês se atentassem a esse detalhe, ok? Porque é um caso real que estou trabalhando no momento. O que aconteceu? Uma empresa, que eu não vou citar nomes, claro, mas um vendedor, que era uma pessoa jurídica, ofereceu um veículo no mercado, nos sites de venda de veículos, por 85 mil. Nesse momento, um estelionatário, claro que ninguém sabia que era um estelionatário, viu o anúncio e pediu maiores informações. Ele se identificou com uma identidade falsa. Claro, o estelionatário não vai dizer quem realmente ele é. Pediu as informações alegando que ele tinha um comprador, tá? Que ele tinha um comprador que venderia o carro por 89 mil reais e não por 85, porque os 4 mil seria o seu ganho. E pediu ao vendedor que não falasse nada para o comprador sobre o valor. Por quê? Porque poderia estragar o negócio. O vendedor, por sua vez, enviou a informação verdadeira, cópia do documento do veículo, e aceitou sem problema nenhum ficar em silêncio sobre o valor. Perfeito. O que acontece? O estelionatário, por sua vez, criou um novo anúncio, mas agora por 70 mil. O objetivo dele não era vender o veículo, o objetivo dele era obter os 70 mil. Normalmente, os estelionatários oferecem o veículo por 15% ou 25% a menos do que o valor real, porque se ele oferecer por muito menos,
vai ficar claro o golpe. Um pouco menos, um pouco abaixo do valor de mercado, as pessoas normalmente acreditam. Certo? O que aconteceu? Com o anúncio de 70 mil, um comprador viu e pediu informações. O que o estelionatário mandou para esse comprador? Mandou a sua identidade falsa e o documento verdadeiro do veículo. Certo? O comprador, por sua vez, recebeu as seguintes informações. Olha, o carro está mais barato porque eu estou comprando de um primo. Na verdade, foi um negócio com um primo meu. E o carro entrou como forma de pagamento. Por isso que o valor está mais baixo. Eu não quero o valor integral do veículo. Eu só quero receber o que o meu primo me deve. E ele me deve 70 mil. Mas não fala nada para o vendedor. Não fala nada para o meu primo sobre eu estar vendendo por 70 mil. Por quê? Ao estar vendendo por 70 mil, o primo pode ficar chateado. Então, veja bem. O estelionatário falou para o vendedor, não fala que eu estou vendendo mais caro. E falou para o comprador, não fala que eu estou vendendo mais barato. O que aconteceu? O comprador, por segurança, óbvio, pediu para ver o veículo. O estelionatário conversa com o vendedor e os dois marcam um encontro para ver o veículo. E o estelionatário diz que não pode ir porque está trabalhando. Claro, ele não pode aparecer. Os dois se encontram, faz-se a vistoria no veículo, passeia-se com o veículo e tudo, mas nenhum dos dois fala de valor. Ok? Por segurança, o comprador toma a seguinte atitude. Verifica o Detran para ver se o veículo está normal, se não é um veículo roubado. Faz um laudo cautelar. O que é o laudo cautelar? Verifica se todos os componentes do veículo estão certos. Envia os dados do veículo para a sua seguradora pessoal. Às 10h30, é isso. A seguradora devolve que o veículo está liberado. Então, o comprador fica seguro, o carro é bom, o carro está livre. O que acontece? O comprador marca com o vendedor para receber, para acertar os detalhes. Isso às 11h45 da manhã do mesmo dia. Os dois se encontram no cartório, o comprador preenche seus dados no documento do veículo e como o vendedor é uma pessoa jurídica, dentro do cartório ele tem uma prioridade, uma fila especial para a pessoa jurídica. Então, o comprador fica do lado de fora esperando, o vendedor entra, assina o termo e diz, está tudo certo aqui na minha mão, ó, tá aqui o documento, tá vendo? Que eu já assinei, tá tudo em ordem, só falta o pagamento. O comprador perguntou, pago para você ou pago para o intermediário? Como o negócio estava todo sendo feito pelo intermediário, o vendedor responde, pague para o intermediário. Por quê? Porque ele sabia que o intermediário ia ficar com 4 mil reais. Ele não queria atrapalhar o negócio do intermediário. O que aconteceu? Que o comprador, então, pega o celular e manda uma mensagem ao estelionatário. Para que conta eu envio o dinheiro? O estelionatário responde, manda na conta da minha esposa, que na verdade é uma pessoa laranja, é um laranja que está na história. Não é a esposa dele, o documento, a matrícula é falsa, tudo é falso. A pessoa também, esse laranja também é vítima desse estelionatário. Ok? O comprador, por sua vez, então, faz a transferência do veículo, do dinheiro para o banco a 12h10. Certo? Assim que o estelionatário percebe que o dinheiro está, ele manda um falso comprovante de pagamento e os seus companheiros estelionatários sacam o dinheiro do banco. Nesse momento, o vendedor comenta, só falta acreditar os 85 mil na minha conta, que foi a ordem de pagamento que ele recebeu. Falsa. Nesse momento, o comprador fala, 85 mil? Mas eu paguei 70 mil. É golpe. Entenderam? E isso aconteceu ao 12h30. O que aconteceu foi o seguinte. Tudo aconteceu em questão de minutos. Por quê? Porque o vendedor e o comprador mantiveram silêncio, sigilo, confidencialidade sobre os valores que estavam na transação. Esse foi o grande golpe. O que permitiu que o golpe fosse bem sucedido? Veremos quais são as ações que deveriam ter sido feitas para evitar o golpe. Viram como aconteceu o golpe? E o que permitiu que esse golpe fosse bem sucedido?
Vejamos, vamos analisar o que permitiu que esse golpe fosse bem sucedido. Primeiro, valor do negócio. Tanto o vendedor ocultou o valor da venda, assim como o comprador ocultou o valor da compra. Se não houvessem ocultado isso, um tivesse falado para o outro, eu estou vendendo por 85, e o cara falasse, eu estou comprando por 70, opa, tá errado. Vocês viram que foi isso que detectou o golpe, que o comprador percebeu que tinha um golpe. E outro, o pagamento. A conta bancária foi fornecida por um terceiro, quer dizer, o estelionatário forneceu uma conta bancária de uma quarta pessoa. Então, isso realmente não tem sentido, porque a aplicação do golpe só funcionou porque foi feito o pagamento para a pessoa equivocada. Então, se um dos dois elementos, o valor do negócio tivesse sido dito entre o comprador e o vendedor, e o pagamento não tivesse feito para uma conta de terceiro ou de um quarto, tivesse sido feito para o vendedor, não haveria o golpe, ok? Para complementar esse vídeo, vamos falar sobre o estelionatário com imóveis, porque eu vi um caso recente, quando eu já havia terminado de elaborar essa aula, sobre o estelionato sobre imóveis. Bem, a pessoa fez a compra através do estelionatário sem se certificar do verdadeiro proprietário do imóvel. Então, vejamos o que você deve fazer para evitar ser golpe de estelionato na compra de um imóvel por internet. Primeira coisa, você vai no cartório de registro de imóveis, pede para a pessoa de quem você está comprando, você pede ou o registro do imóvel, uma cópia do registro do imóvel, ou você pede a capa do IPTU do imóvel. Por quê? Porque ali tem a informação de localização do imóvel. Daí você vai ao cartório de registro de imóveis e pede um registro atualizado. Com isso, você vai saber quem é o dono oficial do negócio. Segundo, a identidade do proprietário. Você vai fazer num encontro presencial, não aceite informações remotas. Por quê? Porque qualquer um pode se passar por qualquer um na internet, mesmo com documentos. Você vai pedir o RG e vai comparar com os dados do registro novo que você tem, o registro que você acabou de ter. E só compre um imóvel através de um registro de compra e venda feita num tabelião. Por quê? Você não vai conseguir fazer o registro do imóvel sem que haja uma escritura de compra e venda oficial. Então, vá num tabelião e faça a escritura de compra e venda no tabelião. Não é assinar fora com o dono, não. Tem que ser feito pelo tabelião e não pelo comprador e vendedor. E outra coisa, o pagamento, seja TED, seja DOC ou cheque administrativo, deve ser feito apenas na conta do proprietário, tá? E deve ser pago no tabelião no momento da assinatura do contrato. E no caso de veículo, você ter a transferência de compra e venda. Jamais pagar a terceiro. Jamais pague a terceiros. Por quê? Você está correndo o risco de estar pagando a pessoa errada. Ok? Então, resumindo, no caso de hoje, nós temos o seguinte: como minimizar os riscos de ser vítima de estelionato por internet? Primeiro, certificar-se dos bens e dos valores. Verifique se o bem é verdadeiro, se o verdadeiro proprietário e os valores. Pagar somente ao proprietário, jamais pague a terceiros. Pegue a escritura de compra e venda para imóveis. Nos veículos, a assinatura do certificado de venda, do certificado de registro e licenciamento do veículo, deve ser assinado no cartório. Sempre. Não faça de outra forma. E não pague nada. Por exemplo, de empréstimos. Tem muita gente que está caindo no golpe do empréstimo por internet. E qualquer financeira séria e legítima não pede dinheiro para fornecer empréstimo, ok? Se pediu dinheiro para você para te fornecer um empréstimo, fuja, porque pode ser um golpe e provavelmente o será, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e não se esqueça de inscrever-se no canal, dar um joinha e ativar os sininhos para receber os novos vídeos. Obrigado, pessoal, e até a próxima!